Rede Marco YouTube. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal, mais um programa Sua Majestade, que visa homenagear as grandes atrizes, os grandes atores e todo mundo aí que faz a arte espalhada aí por esse país e por que não pelo mundo. Então, se você que está aí desse lado quer saber de alguma atriz, de algum ator, de algum diretor, de algum cantor, de alguma cantora, de qualquer pessoa que faça arte, entra nos comentários, pede, faz o seu pedido que a gente vai fazer o possível para atender. Hoje a gente vai falar de uma atriz que para mim é uma das atrizes mais emblemáticas da história do cinema, da televisão, do teatro, principalmente da televisão, né, que é o papo aqui que a gente fala mais sobre TV. Essa mulher simplesmente ela fez trabalhos memoráveis, impecáveis, que ficaram na história da televisão brasileira, também do teatro, também do cinema. Eu tive, assim, muita alegria na minha vida de ter podido ver essa atriz no teatro 3 vezes, 4 vezes eu vi essa atriz no teatro e segui todas as novelas dela. Mesmo se fosse daquele autor, sabe aquele autorzinho que você não gosta muito e que faz aquelas novelas que você fala assim, ah, não, essa novela não é legal, não faz o meu estilo. Tinha Eva Vilma, eu tava lá. Opa, falei quem era. Estamos falando de Eva Vilma. Vamos falar de Eva Vilma, vamos falar do trabalho dela, vamos falar de quando ela nasceu, como ela começou a atuar, por que ela começou a atuar, toda a trajetória da Eva Vilma, como fizemos no da Glória Menezes, que é outro prazer que eu tive, assim, de homenagear a Glória Menezes. Eu falei de todas as novelas, todas as séries e minisséries que a Glória participou. Ou seja, hoje é idem. Vamos falar de tudo que Eva Vilma fez durante a carreira dela dentro da televisão. Claro, não dá para falar tudo que ela fez no cinema, tudo que ela fez no teatro, porque ela fez muitas peças. Ela fez muita coisa. Ó, vamos pôr um aperitivo, hein? Na Tupi ela fez 9 novelas e 20 especiais. 9 novelas, 20 especiais. Na Globo ela fez 19 novelas. Ela fez 4 minisséries. Ela fez um seriado e 16 especiais. O que são especiais? Participação especial numa novela, um episódio do Você Decide, por exemplo, um teleteatro, isso são especiais. No cinema, ela fez simplesmente 27 filmes, entre personagens e participações. Personagens que eu digo quando ela era importante na trama e participações, uma participação especial. No teatro, ela fez de 1952 a 2018 simplesmente 60 peças teatrais durante todo esse período. E prêmio ela ganhou 91 prêmios, que aí inclui Troféu Imprensa, Troféu Mário Lago, Troféu APCA, Arte e Qualidade, Troféu Contigo, enfim, 91 prêmios entre 1955 e 2000. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer uma, né? Nós estamos falando da Sua Majestade Eva Vilma. Antes da gente começar aqui o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e quero pedir para vocês darem like. O YouTube tá todo de ponta cabeça no quesito distribuição de vídeos. O algoritmo do YouTube mudou demais, Então, se você que está aí desse lado e gosta do meu conteúdo, quiser que continue, quiser que amplie, que a gente faça mais programas, Sua Majestade faça mais outros programas, eu já faço o papo de novela, enfim, outros programas, e que amplie esse espaço, dê teu like, fale pro amigo, ó, tem um cara ali, um cara bacana, que conhece, que estuda, que faz um conteúdo de qualidade, enfim, chama todo mundo para vir para cá, porque a Rede Marco tá só começando. A gente ainda não tem nem 100 inscritos, é muito pouco. Eu quero chegar a muito mais, para chegar a muito mais gente. Não é uma questão de vontade
simplesmente ser aquele cara que tá falando com um monte de gente, de orgulho próprio. Não, eu quero levar conteúdo de qualidade para você que tá aí desse lado e que às vezes assiste um filme, uma série e uma novela, e aí vai até a internet para ver o que o seu influenciador tá falando sobre aquele filme, sobre a internet, sobre aquela novela. E chega lá, as coisas não são completas, o cara não fala tudo que tem para falar. Quantos vídeos eu já vi, de homenagens mesmo, a Eva Vilma, a outras atrizes, que eu gosto desse conteúdo, sabe? E aí eu ficava, pô, não, ela não fez essa novela. Não, faltou essa novela, no caminho teve essa novela, teve aquela minissérie. Não, ela fez filme, sim, ela fez isso, ou seja, as pessoas não estudam, elas não se aprofundam nos assuntos, às vezes fazem um bom conteúdo, mas cometem muitas falhas. Eu vou cometer falha, isso é óbvio, porque falha é normal, falha é humano, a gente erra, eu já errei um monte de vídeo. Eu acho que essa é que tem a graça também. Você, como o último vídeo que eu fiz lá de jogo da vida, que eu não lembrava a palavra garrafa, né? Eu falei, aquelas pecinhas ali do boliche. Enfim, isso aqui não tem roteiro, tem simplesmente aqui na minha frente pequenas anotações do passo a passo da carreira da Eva Vilma, que sai lá de trás e vai evoluindo até chegar ao final da carreira dela, né? Então eu vou falando passo a passo de tudo que ela fez, para que você que está aí desse lado saiba quem foi Eva Vilma, e você que já conhece quem foi Eva Vilma, que passe a admirá-la mais ainda. Bom, vamos lá. Eva Vilma, falar dela é mergulhar assim na própria história das artes cênicas do Brasil, né? Ela foi uma das atrizes mais completas, versáteis e respeitadas de todo o Brasil. Ela se chamava Eva Vilma Bucap Zaratini. Ela nasceu em São Paulo aos 14 de dezembro de 1933. Eva Vilma, como eu falei, ela fez muito teatro, ela fez muita televisão, ela fez muito cinema. Vou repetir aqui rapidamente: Tupi, 9 novelas, 20 especiais. Globo, 19 novelas, 4 minisséries, 1 seriado, 16 especiais, 27 filmes no cinema e 60 peças de teatro, além de ter ganho 91 prêmios dos mais variados. Bom, vamos lá. O início da televisão, da carreira dela como atriz, não foi na televisão. Foi em 1950 e ela nem pensava em ser atriz. Ela foi ser bailarina clássica. Ela estudou balé clássico com grandes nomes e chegou a fazer parte do corpo de balé municipal da cidade de São Paulo. Ela chegou a se apresentar ao lado de nomes famosos da época, gente grande mesmo. Ou seja, Eva Vilma começou novinha como bailarina, e isso fez toda a diferença, porque faz uma diferença incrível para a atriz ter aquele manuseio corporal, ela ter domínio sobre o seu corpo. E era uma das coisas que a Eva Vilma tinha, né? A Eva Vilma tinha um domínio de corpo, um domínio corporal, deixa eu ver aqui, incrível, né? Nas personagens dela, ela mostrou isso e mostrou até ficar idosa. Ela sempre tinha ali. A gente vê a última personagem dela em novela, salvo engano, foi... não, a penúltima foi a Fábia de Verdades Secretas, mais ou menos por aí. A gente vai chegar lá. E ela era uma senhora, já estava com bastante idade, ela bebia, e você vê ela bêbada, ela cambaleando, é a postura da atriz, né? E o balé trouxe isso para Eva Vilma, trouxe essa postura de rainha. Bom, depois ela fez o teatro de vanguarda, quando ela, digamos assim, viu que ela não queria ser só uma bailarina, entrar, dançar, mas entrar muda e sair calada, ela quis pôr para fora toda aquela força que ela guardava dentro dela. Então, a partir de meados dos anos 50, ela passou a integrar o Teatro de Arena, um dos mais importantes grupos teatrais que tinha em São Paulo naquela década. Ela estava sob a supervisão de um diretor chamado José Renato e participou de diversas peças, como Uma Mulher e Três Palhaços, O Demônio Familiar e muitas outras. Como a gente já falou, até o final da carreira dela, ela faria 60 peças. E uma alegria que eu tenho na minha vida, eu assisti a última peça dela,
que ela fez Baby Jane, né? What Happened with Baby Jane, que é aquele filme que teve em Hollywood. Ela fez o personagem da Bette Davis. E a Nissete Bruno fez o personagem da Joan Crawford. Quem não assistiu esse filme, vale a pena. What Happened with Baby Jane. O que teria acontecido com Baby Jane. Filmaço, preto e branco dos anos 30, maravilhoso. Não perde nada para filme colorido de hoje em dia, não. Bom, antes de estrear na televisão, ela já colocava os pés no cinema. Geralmente o pessoal começa ali na propaganda, vai para televisão, depois que é chamado para fazer o cinema. Não, a Eva Vilma foi o contrário. Ela começou como bailarina, depois teatro e logo em seguida ela foi fazer filme no cinema. E a estreia dela foi em Uma Pulga na Balança, em 1953, que era aquelas porno chanchada não. Porno chanchada é dos anos 80. Aqueles filmes da Vera Cruz, daquele estúdio Vera Cruz, que tinha Oscarito, que tinha o Grande Otelo, que tinha grandes nomes do cinema brasileiro. Se você não sabe, principalmente você que é mais novo, nos anos 50, 60, a Vera Cruz era tão grande, chegou a ficar tão grande, e virou assim uma indústria, e chegou a ser comparada, claro, em menor escala, mas chegou a ser comparada com a indústria cinematográfica hollywoodiana dos Estados Unidos, porque aqui se produzia muita coisa e muita coisa boa. Então, muita gente que fazia sucesso no teatro, na televisão, como a Dercy Gonçalves, por exemplo, fazia filmes na Vera Cruz. E a Eva Vilma fez Uma Pulga na Balança em 1953, nos estúdios Vera Cruz, e o segundo filme dela foi em 1955, chamado Chico Viola Não Morreu. Bom, aí vamos para a parte que mais interessa, né? Porque é da onde a gente realmente conheceu a Eva Vilma, que foi na televisão. De 1953 a 1979, ou seja, ali do começo da Tupi praticamente até o final da TV Tupi, ela esteve ali presente na emissora fazendo uma série de programas. Então ela foi uma das pioneiras da televisão brasileira contratada pela TV Tupi. E né, essa emissora, a Tupi, que transformou ela numa das maiores atrizes do país. O primeiro trabalho dela se chamou Alô Doçura, que foi de 1953 a 1964. O que era a Alô Doçura? Ela era na época casada com John Herbert, antes dela conhecer o Carlos Zara, e eles fizeram um seriado. É tipo, se vocês já ouviram falar de I Love Lucy, que era com a Lucille Ball e o Desi Arnaz, que era um seriado preto e branco norte-americano, antigo, foi meio que inspirado em I Love Lucy. Era escrito por Cassiano Gabus Mendes e era o cotidiano de um casal vivendo diversas situações, mas não se repetia, não era o mesmo casal. Por exemplo, ela não chamava Maria e ele chamava José e sempre era a Maria e o José envolvido em problemas. Não. Cada episódio ela tinha um nome e ela interpretava uma personagem diferente. O João Herbert também interpretava personagens diferentes e era uma comédia de situações do Cassiano Gabus Mendes. Foi um programa que ficou muito sucesso e os dois se tornaram assim o casal sensação do Brasil. Nessa período, até 1964, Carlos Zara perdão, eu tô com o Carlos Zara na cabeça. John Herbert e Eva Vilma era o casal sensação do Brasil, sabe? Tipo Brad Pitt e Angelina Jolie, há uns tempos atrás, que era Brandiolina, tinha até nome para eles, né? E era o casal sensação, era o John Herbert e a Eva Vilma. E uma curiosidade fica para o SBT, que de 1990 e 1991, com o César Filho e a Virginia Novick, eles fizeram uma readaptação do Alô Doçura, mas nos mesmos moldes. Cada semana a Virgínia vivia um personagem, o César Filho vivia outro, e os dois era uma comédia de situação entre um casal também se envolvendo em vários problemas e tal.
Bom, depois de todo esse período, Eva Vilma fez O Meu Pé de Laranja Lima em 1970-71, onde ela viveu a Jandira. Para quem não assistiu essa novela, Meu Pé de Laranja Lima é a adaptação de um livro e ela vivia a Jandira. Quem é a Jandira? Ela era irmã do protagonista, do Zezé, uma mulher amarga, brava pra caramba, né? Eu lembro, eu assisti a versão da Band de 1981 com a Baby Garru, que fez esse personagem Jandira. E da mesma Ivani Ribeiro, as duas novelas da Ivani. E ela era, assim, diz que a Eva Vilma, não assisti nessa novela, mas ela era mais nervosa, mais brava. A Baby Garru era brava, mas ela era engraçada também, né? Então ela era aquela irmã que pegava no pé, que batia. Ela batia mais no Zezé que o pai dela, ela batia no Zezé todo dia. Então é um drama que a Ivani colocou pitadas de comédia e ficou uma novela deliciosa e fez muito sucesso. Depois, em 1972, ela viveu a Silvia Brandão na novela A Revolta dos Anjos, até que chegou 1973 e 1974, ela fez o maior sucesso da história da TV Tupi, que foi Mulheres de Areia de Ivani Ribeiro, e onde ela viveu a Ruth e a Raquel. Precisa nem falar dessa novela, né? Todo mundo sabe quem foi a Ruth e a Raquel, o que foi Mulheres de Areia, o fenômeno que foi Mulheres de Areia na Tupi e que foi também na Globo, né? Quando tivemos a reedição com a Glória Pires e o Guilherme Fontes. No caso lá já era a Eva Vilma e o Carlos Zara, e os dois, foi ali que os dois começaram a se apaixonar. Mas como eu já disse, esse quadro aqui, o Sua Majestade, é um quadro de homenagem ao ator, ao diretor, à atriz, e não quero falar de vida pessoal. Sei que ela já estava com o Carlos Zara nessa época. E ela viveu a Ruth e a Raquel e foi um super sucesso. Um sucesso tão grande que não batia a Globo, mas se aproximava demais. Pensa assim, por exemplo, uma novela do SBT, como foi Pantanal, vai? Vamos citar um exemplo mais perto, mais próximo. Apesar que Pantanal ficava em primeiro lugar, não é muito termo de comparação. Vamos pegar uma novela do SBT aí, que o SBT esteja passando, por exemplo, uma novela brasileira do SBT, e que comece a passar. Hoje em dia o SBT tem 5, 6 pontos, enquanto a Globo tem lá seus 22, 23 pontos. Aí de repente a novela começa 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18. E a Globo mantém ali os seus 23, caindo para 21, para 20. E aí o SBT dando 18, 19, a Globo 20 e 21. É o que aconteceu com Mulheres de Areia na época. Foi um tremendo sucesso para Tupi e um grande sucesso para Eva Vilma, que ela ganhou muitos prêmios. Bom, em 1974 e 75 ela fez a Jô Penteado na novela A Barba Azul, que nós também tivemos um remake na Rede Globo, que foi com a Cristiane Torlone, mantendo o mesmo nome da personagem, né? Jô Penteado. A Eva Vilma, nessa novela, ela pôde pôr para fora todo o lado engraçado dela, cômico. E esse lado cômico da Eva Vilma, a gente viu muito em novelas como Eras por Elas, em novela como Plumas e Paetês, em várias novelas que ela fez depois na Globo, a gente viu esse lado engraçado da Eva Vilma. E foi um grande sucesso também a Barba Azul na TV Tupi, assim como foi um grande sucesso na Globo, foi um grande sucesso na TV Tupi. Bom, em 1975, 76, você vê que é uma novela atrás da outra. E é a parceria dela com a Ivani Ribeiro, né? Ela fez a Diná Toledo de A Viagem, que também teve remake na Globo com a Cristiane Torlone. Essa novela Viagem fez um sucessão assim quase que comparável a Mulheres de Areia. Enquanto na Globo, Mulheres de Areia deu bastante audiência, mas deu menos audiência que a Viagem é a primeira colocada, na Tupi foi o contrário. Mulheres de Areia dava mais audiência, deu mais audiência do que a Viagem, para Tupi. Mas não que não tenha sido um sucesso enorme. Então a Tupi era muito cheia de altos e baixos, né? Então tinha lá, por exemplo, a Barba Azul, tava a audiência lá em cima com 12, 13 pontos de audiência. Aí vinha a próxima novela, caía para 2, 3.
Aí tinha que recomeçar tudo de novo. Aí veio a viagem e elevou para 17, 18 pontos, audiência alta também, principalmente em se tratando da Tupi. 1976 a 1977 ela foi a Sônia na novela O Julgamento, e se você quiser assistir pedaços dessa novela, é fácil, tem no YouTube, é só botar lá O Julgamento TV Tupi que você vai ver a Eva Vilma lá. Em 1978 ela fez Roda de Fogo, novela do Sérgio Jockman, não vamos confundir com a nossa Roda de Fogo da TV Globo do Lauro César Muniz. Ela fez ali a Gisela nessa novela Roda de Fogo, que não foi um grande sucesso. Aí logo em seguida ela fez O Direito de Nascer, onde ela foi a Maria Helena, uma das protagonistas, e foi o final da carreira dela ali dentro da Tupi. Ali a Tupi começou a ficar mal das pernas, começou a não pagar os funcionários, atrasar salário, etc. Foi quando a Tupi fechou no finzinho de 79 para 80, e a Globo, claro, de olho em Eva Vilma, contratou a Eva Vilma para Plumas e Paetês em 1980, 1981, na estreia dela numa novela de Cassiano Gabus Mendes. Temos no Globoplay. Plumas e Paetês foi uma novela muito legal. Ela viveu a Rebeca, e como eu falei para vocês, ela começou a pôr para fora o lado cômico dela. A Rebeca, no começo da novela, ela é até uma chata, porque ela fica pegando no pé do filho, ela é meio preconceituosa, meio orgulhosa, ela tem o nariz empinado, sabe? Mas com o passar do tempo, aí ela se apaixona pelo Gino, que é o personagem do Paulo Goulart, que era... ele era guarda lá na empresa dela, né? Segurança. Ela se apaixona loucamente pelo Gino, e tem o personagem do John Ebert, que era o ex-marido dela, que era muito engraçado também, e aí ficava nesse triângulo amoroso dela com o Gino e o personagem do John Ebert, e foi muito engraçado. Essa novela tá no Globoplay, vale a pena assistir. Logo em seguida ela fez Ciranda de Pedra, onde ela foi a Laura Prado, que a gente também teve reedição na Globo, né? Mais tarde, foi com a Ana Paula Arósio, salvo engano. Depois, em 1982, ela fez a Márcia Furtado em Elas por Elas, que para mim é um dos melhores personagens, não é o melhor, vou chegar lá. Foi um dos melhores personagens da Eva Vilma na história dentro da Rede Globo. Ela era muito engraçada. Então a história lá das 5 amigas que se reencontram, resolve parte da Eva Vilma, né, da Márcia, fazer um reencontro com todas as amigas, elas se reúnem e fazem uma festa. Só que os problemas que elas traziam no passado voltam tudo para o presente. E elas se reencontrarem com mais idade, muda toda a dinâmica do relacionamento que elas tiveram quando crianças, quando jovens. Tivemos também um remake dessa novela, horroroso, que foi o Horário das 6, que virou um Frankenstein. Nem vamos falar nessa porcaria. Bom, em 1984 ela fez Transas e Caretas, de Lauro César Muniz, onde ela viveu a FMI, Francisca Moura Imperial. E sim, tinha tudo a ver com o órgão internacional que empresta dinheiro para os países, o FMI. Por quê? Porque o FMI é gigantesco, né? Até hoje, por exemplo, a Argentina está de joelhos pro FMI. O presidente argentino lá, que muita gente acha que é bom, tá vendendo até a alma pro FMI. A Argentina tá com dívida até aqui, ó, que não tem como pagar. Não tem como pagar. E o Brasil devia as calças pro FMI. Então o Lauro César Muniz, numa jogada ali esperta, botou lá Francisca Moura Imperial. Ela era o FMI da novela. Ela queria comandar a vida dos filhos, vivido pelo Reginaldo Faria e pelo José Wilker. Ela queria arrumar uma mulher para eles, que era Marília, personagem da Natália do Vale. Enfim, ela era manda-chuva da novela, queria mandar em tudo, e foi um grande sucesso. Depois, em 1985, 86, ela foi a Angelina de Dicrina pra Lua, que era uma novela das 6, assim, metida engraçadinha, que ainda não está no Globoplay, mas vai chegar, onde o marido dela ganha na loteria, ele ganha o bilhete da loteria, só que ele morre e ele guarda o bilhete num terno lá e ninguém sabe onde está esse bilhete. Então a busca por esse bilhete é o mote central da novela, e ele volta como espírito para ajudar a Angelina a achar
o bilhete. Parece engraçado, mas foi um porra essa novela. Mas vai entrar no Globoplay e quando entrar a gente dá mais uma olhadinha. Mas eu achei um saco na época. Eu era pequeno também, achei um saco. Bom, depois, 1986, 1987, ela fez a Maura Garcês em Roda de Fogo, de Lauro César Muniz, e que foi um grande sucesso para Eva Vilma, porque ela fazia a personagem densa da série, da novela. Então, enquanto tinha lá o romance do Renato Vilar, né, com a Lúcia Brandão, que era a juíza vivida pela Bruna Lombardi, a Maura Garcês era ex-mulher não, ex-romance do Renato Vilar, que havia tido um filho, que era o personagem do Felipe Camargo, e ela tinha sido vítima da ditadura militar. E tinha sido expulsa, entre aspas, do Brasil, né? Aqueles exilados do país que a gente viu isso muito na época da ditadura militar. E ela volta para o Brasil, depois de muito pedir pro Renato Vilar, ele aceita que ela volte, principalmente depois que ele sabe que ele tem um problema lá na cabeça, e ele aceita ela de volta, e ela volta para reconstruir a vida dela, mas ela tem um monte de trauma por ter sido uma mulher que apanhou na ditadura e tudo mais. 1987 e 1988 ela viveu a Penélope em Sassaricando e voltou a fazer a gente rir. Ela e o Roberto Bataglin, muitos anos mais novo que ela, tiveram um romance ali na trama e foi muito bacaninha. Também tivemos reedição de Sassaricando, eu acho que chamou Haja Coração, foi do Ortiz, né? Renato Ortiz, foi legalzinha. Né? A personagem da Fedora Abdala, por exemplo, que era a Cristina Pereira, que fez o maior sucesso na época, e foi a Tata Werneck na novela nova, foi bacaninha também, eu gostei. Depois, em 1990, ela fez Mico Preto e viveu a Marialva, uma novela horrorosa que está aí no Globoplay também. Quem tiver estômago para assistir, assista. Eu tinha uma lembrança legalzinha dessa novela, sabe? Eu era novo, eu assisti, tinha até gostado, fui rever agora no Globoplay. Ah, terrível. E o personagem da Eva Vilma é um personagem bobo, não faz nem jus a capacidade de interpretação da Eva Vilma. Ela simplesmente é a mulher lá de um cara e vive as idas e volta com os filhos. Uma porcaria de personagem. Bom, em 1992 ela fez a Hilda Pontes em Pedra sobre Pedra. Aí sim, nosso Aguinaldo Silva, que foi o cara que deu o melhor personagem da carreira da Eva Vilma depois da Ruth e da Raquel. A gente vai chegar lá. Aí ela fez a Hilda Pontes, casada lá com Lima Duarte, que tinha um romance com a Renata Sorrá. Romance de idas e vindas, né? De brigas e voltas. E ela fez uma personagem muito linda. A Hilda Pontes era uma personagem muito linda. Não era protagonista, mas era importante na trama e fazia ali todo o contraponto ao personagem Murilo Pontes do Lima Duarte. Era muito bacana. O Cassiano deu um personagem à altura. Quando eu digo à altura, que eu falei negócio do Mico Preto, eu falo nisso, entendeu? Não precisa ser protagonista, mas tem que estar à altura do talento. Então, você vê a Eva Vilma em Mico Preto, é um mico, entendeu? Um personagem mico. A gente tem que... Eva Vilma merece personagem como a Hilda Pontes, né? Em 1993, ela fez a Tatiana na última novela de Cassiano Gabus Mendes, que também era um personagemzinho mais leve, tranquilo, meio meh, mas beleza, tocou o barco e fez essa novela aí também, que eu assisti e foi legal. 1994, 1995, aí ela fez um grande personagem, que ela foi a Teresa Pellegrini, perdão. Ela era a Teresa, mulher do Tarcísio Meira. Você vê, ela foi mulher do Tarcísio Meira, ex-companheira dele em Roda de Fogo. Depois ela foi em Pátria Minha. Ela era a mulher dele, apaixonada por ele, uma mulher corretíssima, mulher que tinha um talento enorme para as artes, mas o marido não deixava com que ela batesse asas, né? Que ela voasse por conta própria. E até que ela descobre as traições dele, que ele era um velhaco, era um safado sem vergonha, o personagem do Tarcísio Meira, e ela larga dele e vai viver a vida dele. Tem um romance com um personagem mais novo também. É um novelão que foi injustiçado quando passou também.
nos anos 90, 94, 95, não foi um sucesso do Gilberto Braga, mas eu aconselho, assistam Pátria Minha, novelão, gostei pra caramba. Depois ela fez a Zuleika em 1995 em História de Amor, que é um personagem fofo pra caramba, uma gracinha, naquelas novelas muito bem escritas por Manuel Carlos de Cotidiano. Depois ela fez em 96 uma participação em O Rei do Gado, que ela foi a Marieta Berdinazzi. Para mim é o que mais vale na novela, aquela primeira parte, que tem Tarcísio Meira, Vera Fischer, a Eva Vilma e, perdão, esqueci o outro ator, é um super ator também, que os dois brigavam, era o Tarcísio Meira e um outro ator. Esqueci, gente. Bom, foi a primeira parte de Rei do Gado, né? A primeira parte que se passava lá na Itália, é o começo de tudo, né? Dos Berdinazzi, dos Mezenga, a briga deles e tudo mais. E acho que era o Raul Cortez, né? Salvo engano era o Raul Cortez, não lembro. E essa novela foi sensacional, a novela foi boa. Apesar de eu não ser um fã incondicional de Benedito Rui Barbosa, O Rei do Gado foi um novelão, sempre que repete faz o maior sucesso, e a Eva Vilma defendeu muito bem a personagem dela, que foi só ali nos primeiros capítulos, mas valeu a pena. Em 1997 chega a coroação dessa majestade, quando ela fez a Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque na novela A Indomada. Essa personagem, gente, my God, essa personagem pra mim é a melhor personagem da Eva Vilma, junto com Mulheres de Areia. Claro que, infelizmente, eu não assisti, só vi trechos, tenho trechos gravados em DVD, tem trechos gravados no YouTube disponíveis, mas a Altiva, faça-me o favor, a Altiva era maravilhosa. Ela tinha misturava inglês com português e ela era uma beata totalmente aloprada, preconceituosa, horrorosa. E a cena final, acho que não é a cena final não, mas é uma das cenas finais, que ela levanta a cruz assim e fala, gente, my God, mande um raio sobre aquela igreja, porque no começo da novela ela pede um raio, o raio cai em cima da igreja, espanta o casamento das Kenga. É muito legal. E nessa parte da novela, ela, gente, my God, mande o raio de Deus, o raio divino, ela fala assim. E aí o raio, em vez de ir na igreja, cai na cruz. Meu, ela toma uma rajada de raio, que a bicha vira assim, cambalhota no ar e cai no chão. Sensacional. Quem não viu, corre, porque você tá perdendo a Indomada, um novelão de Aguinaldo Silva. 2004, 2005, ela fez Começar de Novo, uma personagem chamada Lucrécia Borges, que foi uma novela mais ou menos com Marcos Paulo e Natália do Vale, mais ou menos das 7, que não deu muito certo. Logo em seguida, ela fez a Cândida Novaes de Toledo em 2007 e 2008 na novela Desejo Proibido do Walter Negrão. Aí sim, cara. Aí ela e o Lima Duarte ali tomaram conta da novela. Personagem grande, personagem bom, uma Eva Vilma em pleno vapor. Em 2010 ela viveu a Beatriz em Araguaia. Eu não assisti essa novela, não sei falar do que se trata. Olha que pecado, não assisti essa novela, preciso assistir por causa da Eva Vilma. Falei que tinha visto tudo, mas não vi Araguaia. Araguaia eu não vi. Mas diz que é boa a novela, não lembro. Depois de 2011 ela fez a Iris de Siqueira em Fina Estampa, mais um presente do Aguinaldo Silva. E aí eu volto a falar o que eu falei, gente. Não precisa ser a protagonista para o personagem estar à altura da atriz, certo? Você não pode pegar uma Vera Fischer e botar sentada atrás de uma mesa vivendo a Irina num novelão como Salve Jorge. Não pode, é um desrespeito à atriz, a Vera Fischer. Então você não pode pegar uma atriz como a Eva Vilma e colocar nos papéis toscos, entendeu? Que não dá pra coisa. Então, Fina Estampa é o exemplo disso. Era um papelzinho pequeno, sensacional, né? Ela era tia ali da Cristiane Torlone, aprontava 1001 nas novelas. E o mesmo exemplo vale para Verdades Secretas, a Fábia Mariano, em 2015, que ela era mãe do Reinaldo Gianecchini, gostava
gostava de manguaçar, né? Bebia pra caramba. Ela gastava todo o dinheiro dela. Ela falava: filho, eu preciso de um dinheiro pra fazer o exame número tal, um exame tal, que eu tô com dor aqui, dor ali. O cara ia lá pedir dinheiro pra Marieta Severo, né? Que ele era amante da Marieta Severo. E dava dinheiro pra mãe, ela ia lá, enchia a cara de cachaça. E foi muito sério no final, porque mostrou quando ele corta o dinheiro que ele dava pra ela, e ela já não tem mais dinheiro de comprar bebida alcoólica, digamos, boa, né? Whisky, vodka, gin, ela passa a beber até álcool etílico por causa do vício. Enfim, personagem grande, pequeno e personagem maravilhoso de Eva Vilma em Verdades Secretas. 2018, 2019, ela fez sua última novela completa, foi a Doutora Petra em O Tempo Não Para, que foi uma fofura de novela, uma gracinha. Volto a falar, um personagem pequeno, mas à altura de Eva Vilma, porque ela fazia a médica ali que fazia toda a investigação em relação àquela família que tinha sido descongelada, enfim, um personagem à altura de Eva Vilma que foi muito legal. Bom, gente, foi a última novela da Eva Vilma, mas além disso ela fez outros formatos. De 1998 a 1999, ela protagonizou, ao lado da Patrícia Pilar, um seriado médico chamado Mulher, que foi muito legal, muito bem feito, muito redondo, um seriado bacana que tratava de problemas femininos, que até hoje são muito importantes. Então, o câncer do seio, a importância de fazer os exames, então tudo que envolvia esse universo feminino. Ela vivia uma médica junto com a Patrícia Pilar, as duas se davam bem, mas ao mesmo tempo pensavam diferente, havia conflitos, foi muito bacana. Em 1992, ela fez a Joana em Anos Rebeldes. Em 1994, ela fez a Maria em A Madonna de Cedro. Em 2001, ela fez a Silvana num episódio dos Normais. Eu tô rindo aqui porque foi muito engraçado. Quem não viu esse episódio dos Normais, corre lá pra ver porque é muito legal, cara. Ela faz a mãe do Rui, que era o personagem do vou fugir o nome do ator. Agora daqui a pouco eu lembro. Ele era a Vani e o Rui, né? A mãe do Rui. Ela faz a mãe do Rui. Ela e o Jorge Doria, que é outro ator fantástico, cínico do caramba. E ela era uma mulher que ela odiava a Vani. Ela odiava a personagem da Fernanda Torres, né? E ela convida o filho, o Rui e a Vani para irem jantar na casa dela. E ela chega lá, ela safadamente, né, ardilosamente, ela convidou uma ex do Rui para ir no mesmo dia. Mas antes da ex do Rui chegar, ela fala: vem aqui, Vani, eu trouxe dos Estados Unidos um vestidinho para você que eu comprei. Leva a Vani lá e bota. Só que o vestido é um vestido de empregada, assim, doméstica, desses uniformes, que tem até um aventalzinho. E ela fala: isso é a última, aquele jeito da Eva Vilma, isso é a última moda em Paris, é o maior sucesso nos Estados Unidos. E a Vani, tonta, veste aquele vestido. E quando ela chega lá, a ex do Rui já tá lá de bate-papo com o Rui, e ela fala pra Vani: Vani, minha querida, sirva pra nós, não sei o que. A Vani começa a servir como uma empregada ali que estiver servindo a mesa. Você dá muita risada. Eva Vilma super bem no personagem. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir os Normais inteiros, né? Mas esse episódio em especial, assista porque vocês não vão se arrepender. Em 2002, ela foi a Maria a Louca, Maria I a Louca, na minissérie O Quinto dos Infernos, engraçadíssima. Depois ela passou por uma personagem, na fase madura, ela viveu a Luizinha Negrão na minissérie JK. Aí já foi o lado sério dela. Bom, em 1983, ela fez participação em Guerra dos Sexos como a Beth e também como a Lúcia na novela Champanhe de Lauro César de Cassiano Gabos Mendes. Em 1985, ela foi a Priscila numa participação especial em Um Sonho a Mais. Em 1989, ela fez a Madame Donjou na novela Que Rei Sou Eu. Em 1996, ela viveu a Inês
Perdão, 1990, a Inês no seriado Delegacia de Mulheres. Em 2002 ela foi a Rosa em Esperança também, participação especial. Em 2006 ela viveu uma participação como Laura na novela do Manuel Carlos Páginas da Vida. Em 2014 ela foi a Doutora Laura na Grande Família, um dos últimos personagens da Eva Vilma. E então agora fazendo um balanço geral, que a gente falou basicamente de tudo que ela fez, e eu falei que eu não ia entrar no cinema, porque foram muitos filmes e muitas peças de teatro, uma delas que eu citei, o que teria acontecido com Baby Jane, e eu assisti também uma outra peça com a Eva Vilma, ela e o Carlos Zara, chamava Quando o Coração Floresce. Essa peça, quando passou na minha cidade, eu assisti 2 vezes seguida, e depois eu vi que estava passando anos depois, eles fizeram de novo a peça em São Paulo, eu fui lá assistir mais 2 vezes. Maravilhosa, maravilhosa, Quando o Coração Floresce. Ela é de uma obra de um autor internacional, adaptada para o Brasil, fantástica, né? E então, fazendo um balanço, a gente vê que Eva Vilma passou de personagens dramáticos como a Laura Garcês, né? Maura Garcês, em Roda de Fogo, aquele personagem dramático, denso, né? A gente vê uma bondosa como a Ruth, uma malévola como a Raquel ou a Maria Altiva de A Indomada. A gente vê mães de família como a personagem Zuleika em História de Amor. Enfim, ela fez de tudo. Ela fez de tudo. Era uma verdadeira camaleoa das artes. Infelizmente, Eva Vilma faleceu em 15 de maio de 2021, aos 87 anos. Ela deixou um legado de disciplina, de paixão pelo ofício e uma capacidade rara de se reinventar. Ela foi a mocinha doce, a comediante nata, a vilã odiada, a matriarca respeitada. Uma artista completa que ajudou a desenhar a identidade cultural da televisão brasileira. Eva Vilma, falar de Eva Vilma para mim me emociona. Eu tinha uma tia que chamava Maria Rosa e a gente chamava ela de Tica. E ela era muito parecida com a Eva Vilma, porque ela tinha aqueles cabelos louros da Eva Vilma, né, esvoaçantes. Ela era assim, espalhafatosa e ao mesmo tempo ela tinha uma voz ardida, como a voz da Eva Vilma. E assim, é uma das minhas segundas mães, que eu tive várias mães. Tive a minha mãe, Maria Isabel, tive mais 4 mães, que eram as irmãs dela, minha tia Odisseia, minha tia Sônia, que é minha madrinha, minha tia Maria Helena e minha tia Maria Rosa, que era Tica, que era parecida com a Eva Vilma. E eu amava a Tica de paixão. Então, ver Eva Vilma, principalmente no auge dela, em Plumas e Paetês, em Elas por Elas, naquelas novelas dos anos 80 da Globo, é relembrar dessa tia que eu amei de paixão na minha vida, que era uma segunda mãe, que me levava para tudo quanto é lado, né? Ela era rica, né? E eu era pobre, então eu ia com a Tica, né? Ia para todo lado com ela. Era uma delícia, gente. Saudade dela, saudade da minha mãe, saudade das minhas outras tias. Graças a Deus que a minha madrinha, minha tia Sônia, tá aí com a gente. E é isso. Bom, pessoal, foi essa homenagem para Eva Vilma. Eu quis trazer toda a carreira dela, principalmente televisiva, tanto de novela, de minissérie, de participações especiais. Se eu esqueci algum personagem, ou se eu troquei algum nome, ou se eu falei alguma bobagem, entra lá nos comentários. Marcos, você falou isso, mas não é, que eu leio todos, respondo todos e tô aqui pra gente crescer junto. Vamos dar o like, né? Vamos se inscrever, vamos ficar parceiro do canal, pro canal crescer e chegar a mais pessoas. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Sua Majestade. Tchau! Rede Marco YouTube.